Vamos seguir em frente no nosso estudo de balanço patrimonial e fluxo de caixa. Agora a gente vai entender o papel dos ativos na formação da riqueza pessoal e familiar. Uma aula super importante que eu quero que você tenha muita atenção, pode fazer as anotações necessárias para que você compreenda de fato como que isso funciona e vamos entender os diagnósticos que podemos fazer em relação à saúde financeira, né, de qualquer pessoa, principalmente da própria saúde financeira. Então, é assim, nós estamos, na última aula, a gente viu o que é um balanço patrimonial, o que é um fluxo de caixa, e a nossa intenção agora é estudar a interação entre eles, partindo do estudo dos ativos do balanço patrimonial, de tudo aquilo que a gente adquire ao longo da nossa vida. Ao adquirir algo, qual o impacto que isso causa no balanço patrimonial? Qual o impacto que isso causa no fluxo de caixa? Basicamente, queremos responder qual o impacto que isso causa na nossa saúde financeira. Então, vamos começar pensando no balanço patrimonial com 3 ativos. O primeiro deles, a caderneta de poupança. Uma modalidade de investimento de baixíssimo risco, também com baixíssimo retorno, mas aqui, assim, eu sempre vou frisar, a cada slide eu vou ser repetitivo e vou frisar assim, aqui nós não estamos analisando se investir na caderneta de poupança é algo bom ou ruim. Nós estamos analisando as características de um investimento em renda fixa, no caso, caderneta de poupança. Próximo, um carro. Nós não estamos dizendo se você deve ou não ter um carro e qual carro você deve ter. O que nós estamos aqui fazendo é apenas analisando as características financeiras de um carro. E também ações na Bolsa de Valores. Não estamos falando se investir em ações é bacana ou não, só estamos falando sobre características de ações na Bolsa de Valores quando a gente compra e vira sócio de uma empresa na Bolsa e aquele valor cai, sobe. E a gente vai entender isso dentro de um balanço patrimonial e fluxo de caixa. Então, vamos começar pela caderneta de poupança. Quais os efeitos de uma aplicação na caderneta de poupança no balanço patrimonial? Se eu pegar o meu ativo, caderneta de poupança, eu tenho 10 mil reais em um determinado ano. Aí, no ano seguinte, eu não mexi naquele dinheiro, né? Óbvio. Eu não mexi no dinheiro e eu quero saber quanto que eu tenho no ano seguinte, eu vou ter mais. O valor financeiro vai ser maior. Porque a caderneta de poupança é um ativo que sempre sobe de valor. Alguém poderia me perguntar, que gosta mais de matemática financeira, o seguinte, né? Mas, Ellison, tem um negócio de taxa de juros real. Às vezes a inflação supera a caderneta de poupança, a rentabilidade da caderneta de poupança, e a gente tem ganho real negativo. Bem, nesse ponto estamos desconsiderando as questões de taxa de juros ou valores reais e apenas pensando no nominal. Uma certeza, então, dentro desse contexto, uma certeza que a gente tem é, se eu coloco um dinheiro hoje na caderneta de poupança, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ter mais dinheiro porque eu vou ganhar juros. E isso se dá na grande maioria das aplicações em renda fixa. Às vezes tem umas questões mais particulares de marcação a mercado, que a gente não está fazendo aula de investimentos aqui. Por isso que eu escolhi caderneta de poupança, o simples. A gente ganha juros e a gente sempre vai ter mais dinheiro. Mas é um dinheiro suficiente, bom, porque não estamos na qualidade de investimento, apenas entendendo a característica. Em relação a fluxo de caixa, nós podemos, em tese, pensar que esses juros poderiam ser uma fonte de receita. Então, vamos pegar um exemplo assim, ó. Eu aplico R$1 milhão na caderneta de poupança. E eu invento uma estratégia, que eu nem digo se é uma boa estratégia, lógico que não é uma boa estratégia, mas assim, que eu vou me sustentar todo mês tirando metade do valor dos juros. Então, eu tenho 1 milhão, tudo que render na caderneta de poupança naquele mês, eu tiro metade dos juros. Então, nesse contexto, nós poderíamos ter o valor dessa aplicação de 1 milhão aumentando ao passar do tempo, aumentando de valor lá no balanço patrimonial, porque eu só estou tirando metade dos juros, então eu estou sempre aumentando de valor, e também estou fazendo geração de receita com os juros que eu estou tirando metade dele todo mês. Tá?
É só para a gente entender que juros podem ser uma fonte de receita. Agora, se eu deixar o dinheiro aplicado, vai render lá no balanço patrimonial, meus ativos poupança vai aumentar, mas eu não vou ter uma receita que eu vou estar utilizando de fato dentro do meu fluxo de caixa. Tá? Poderia, mas não estou. Próximo, carro. Dentro do balanço patrimonial, o que acontece com o valor do carro ao longo do tempo? Em situações normais de temperatura e pressão, o valor de um automóvel cai. Tá? Mas teve numa época da pandemia que o usado subiu de valor, teve. Tem carro que é de coleção e aumenta de valor. Mas vamos pegar os casos mais normais, em períodos normais. O que acontece é que quando eu compro um carro, quando eu for vender, no geral eu vou vender por um valor menor do que aquele que eu comprei. Tá? E o que acontece com o carro quando a gente pensa em fluxo de caixa? Ele gera despesa. A gente tem combustível, manutenção, IPVA, né? Tem vários gastos, despesas que a gente tem com o carro. Ele cai de valor e gera despesas. Ao contrário da caderneta de poupança, que aumenta de valor e pode ser geradora de fluxo de caixa positivo. Pegar um próximo, ações na Bolsa de Valores. O que acontece com o valor das ações ao longo do tempo? Então, aqui nós temos um ativo que não é um ativo que sempre cai de valor, não é um ativo que sempre aumenta de valor, é um ativo que a gente vai chamar de risco. É um ativo que nós temos uma incerteza em relação ao seu valor no futuro, tá? Então, é um ativo de risco. Pode ser que aumente meu patrimônio, mas pode ser que ele faça eu perder dinheiro, né? Perder patrimônio. E com relação especificamente a ações, se essa ação distribuir dividendos, que é parte do lucro que as empresas distribuem aí ao longo do tempo, a gente pode tratar esse ativo ações como um gerador de receita. Não necessariamente mensal, mas periódico. Daí tem que ver a política de distribuição de dividendos daquela ação. Nem vamos entrar nesse assunto, mas ele pode ser visto, por exemplo, como um gerador de receitas. Então, a gente pode fazer um resumão que qualquer ativo, né, que os ativos, eles podem gerar impacto tanto no balanço patrimonial como no fluxo de caixa. Se a gente pensar aqui em relação a balanço patrimonial, esses ativos podem subir de valor com certeza, cair de valor com certeza, ou serem incertos, serem ativos de risco. Por outro lado, nós temos, em relação a fluxo de caixa, que os ativos que a gente adquire ao longo da vida podem botar dinheiro no nosso bolso, tem ativos que tiram dinheiro do nosso bolso, e tem ativos que podem, né, causar nenhum impacto. É um quadro na parede, ele pode valorizar, ou seja, no balanço esse ativo pode me fazer ter mais dinheiro, mas em termos de despesa, de fluxo de caixa mensal, diário, não tem. Né? Uma camiseta também não teria grandes impactos, mas a gente também nem colocaria uma camisa no balanço patrimonial. Mas, assim, só pensar em ativos, pode sim, em algumas circunstâncias que tem ativos que nem coloca dinheiro no bolso, nem tira. Né? Eu acho que um quadro de um artista famoso na parede, pode ser um bom exemplo disso, tá? Que não gera nem despesa, nem receita. O que pode acontecer é que o valor daquele artista pode subir no mercado ou até pode cair e desvalorizar. Tá bom? Vamos para mais exemplos. Se a gente pensar na compra de um terreno para investimentos, eu quero comprar um terreno porque eu acho que aquele lugar vai ser bom e vai aumentar o valor do terreno lá na frente. Qual que é o impacto disso no fluxo de caixa e no balanço patrimonial? Dá um pause, pensa e eu já vou dar a resposta. Ok? Bom, no balanço patrimonial, é um ativo de risco, continua sendo. Né? A gente tem uma tradição aqui no Brasil de pensar que imóvel sempre valoriza, se a gente pegar num longo prazo, sim, mas eu estou pensando no período de tempo que a gente está fazendo investimento, pode ser um terreno num condomínio que não pegou e a turma está querendo se desfazer dali, né? E está todo mundo vendendo e começa a cair o valor do ativo, pode sim, e ele gera despesa. Você tem que pagar no mínimo o condomínio e o IPTU, o condomínio todo mês, o IPTU todo ano. Então, um ativo, que é um terreno para investir,
você não sabe o que vai acontecer com o valor dele no futuro, pode ser que ele valorize muito, tem gente que ganha dinheiro com isso, mas ele gera despesa. Não estou falando se é bom ou ruim comprar terreno para investimentos. O que eu estou falando é qual é a característica desse ativo em relação a balanço e fluxo de caixa. Espero que isso já tenha ficado bastante claro. A casa onde a gente mora, pensa aí, dá um pause. Qual o impacto no balanço e no fluxo? Como continua sendo ativo? Então, assim, os ativos, imóvel, né? Imóvel a gente sempre tem uma incerteza e também gera despesa. O seu próprio imóvel onde você mora gera despesa, mesmo sendo seu. Tá? Você tem despesas ali com manutenção, IPTU e assim por diante. E se a gente tem uma casa de minha propriedade que eu coloco para alugar? Pensa aí. Mais uma vez, continuamos tendo um ativo que é incerto o valor dele ao longo do tempo, mas que se nós conseguirmos colocar um inquilino lá e esse inquilino pagar em dia, nós vamos ter geração de receita. Então, imóveis podem ter diversas características em relação a fluxo de caixa. Em geral, a gente considera que no balanço ele é um ativo incerto, mas que, em geral, se a gente esperar um bom tempo, ele tende a valorizar, talvez não valorize tão bem quanto outras coisas, talvez em alguns momentos ele valorize muito mais do que outros ativos. Essa é a incerteza, todos os ativos têm risco e o imóvel não seria diferente, tá? Então, para a gente terminar essa parte de compreender como que fluxo de caixa e balanço patrimonial se conversam, pensando única e exclusivamente na característica dos ativos que compõem o balanço, a gente pode guardar já essa primeira frase, que é uma frase de pacto que você deve escrever ali nas suas anotações, dentro da sua mente, do seu coração, que é a seguinte: grande parte do sucesso ou fracasso financeiro pessoal, né, pensando em finanças, em dinheiro, fluxo de caixa e balanço patrimonial, boa parte de acumulação de patrimônio ou de estagnação ou até perda de patrimônio está em escolhermos bem ou mal os nossos ativos. Se a gente compreender quais são as características dos ativos que a gente compra ao longo da vida, as nossas decisões podem ser muito melhor compreendidas e tomadas, né? Porque eu sei os impactos, ou pelo menos eu sei estimar os impactos daquela minha tomada de decisão dentro da minha saúde financeira. Ativos. Escolha de ativos ao longo da vida quase que determinam o sucesso ou o fracasso financeiro pessoal.